E hoje a gente está aqui para mais um vídeo da série Jornada do Milhão. Essa que é a nossa série onde a gente investe mensal junto com você aí que nos assiste. Então nós fazemos aportes mensais e abrimos aqui em quais empresas ou fundos imobiliários estamos investindo, as movimentações que fizemos na carteira e tudo mais. E um marco muito importante, né, para a gente celebrar aqui com certeza, é que a nossa carteira chegou aos R$ 50 de dividendos recebidos, né? Mais precisamente R$ 53,55. Então você pode ver aqui, isso tudo é de dividendos recebidos com os nossos aportes, que já totalizam R$ 2.022 aqui na carteira do canal. A gente começou a carteira no final do ano passado, então essa bola de neve já começou a girar. Aqui é claro que o nosso lucro total ele foi um pouquinho maior e se você perceber, a rentabilidade ela é maior até que a variação da carteira. Por quê? A rentabilidade aqui no Investidor 10, nesse caso, ela está considerando tanto o ganho de capital com a variação do mercado, né, que é o quê? Comprei a cota 10, ela está valendo 11, então eu estou ganhando teoricamente R$ 1 a cada cota nesse caso, e também os dividendos que essa cota está me pagando. No último vídeo da série, a gente falou em aproveitar algumas oportunidades, né? Eu citei aqui duas empresas, que eram elas Klabin e ISA Energia, né? Infelizmente, ISA Energia, na cotação que tinha fechado no mercado naquele dia, eu não consegui comprar ela, né? ISA Energia tá R$ 30, salvo engano, era 27, queria pegar ela, e também Klabin. Então, como a Klabin manteve o preço, a gente concretizou o aporte em Klabin, fechando em 100 cotas aqui, né? A um preço médio de R$ 3,70. Pode ver que Klabin está em R$ 3,77 e pelo nosso preço teto está extremamente dentro do nosso preço teto. Hoje a gente tem mais margem para comprar Klabin, que é uma ótima empresa. Não vou entrar aqui no mérito, já falei muito de Klabin, mas é quase como o Barsi diz, né? Que Klabin abaixo de 4 tá de graça. Então o ISA, como eu falei, não se concretizou. Vou esperar baixar um pouquinho mais a cotação dela. Lembrando que a gente tem nosso dinheiro em caixa, mas esse mês sim a gente fez outros aportes. No caso, a gente pegou esse dinheiro que ia para a ISA Energia e aportamos em um fundo imobiliário. Nós vamos já chegar lá. BB Seguridade manteve 9 cotas, uma variação positiva também, né? Nós temos um preço médio de R$ 32,93. BB Seguridade, uma ótima pagadora de dividendos. E aqui nos fundos imobiliários, acredito que seja onde a gente teve a maior mudança da nossa carteira, né? Assim como nas ações na questão de Klabin. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte: o EGRC11 manteve-se, né, nas 50 cotas. Ele é um fundo extremamente bom, a gente comprou ele realmente como uma oportunidade, estava pagando em torno de 1% ao mês, tanto que o nosso preço médio de 9,87. E esse carinha aqui, ele entrou na nossa carteira, HGLG11, um fundo de logística extremamente robusto. E por que HGLG11? Por que esse fundo específico entrou na nossa carteira? Até inclusive ele está com uma rentabilidade um pouco negativa aqui de 0,11, mas a variação está positiva, né? Nosso preço médio foi de 157,31. O que acontece? Nós já tínhamos em carteira o XPLG. XPLG, essa aqui é a aba do XPLG, tem a grande parte dos imóveis em São Paulo, né? Que é um polo logístico, XPLG, que é um fundo de logística. Ele tem grande parte dos imóveis localizados em São Paulo. HGLG11 também possui grande parte dos seus imóveis localizados em São Paulo. Mas uma avaliação muito interessante que eu faço quando eu vou alocar um fundo imobiliário é o seguinte: quando a gente olha o fundo imobiliário, a gente classifica muito ele pelo seu PVP, né? Que seria o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, o fundo lá é feito uma auditoria nesses prédios para definir aí o valor de mercado deles, do imóvel em si, e aí a partir disso, né, a gente tem o quanto que a bolsa, quanto que o mercado está disposto a pagar sobre esse fundo. Se tiver disposto a pagar mais do que os prédios valem, no caso ele está com PVP acima de 1. Se o mercado estiver disposto a pagar menos, ele está com PVP abaixo de 1. É claro que isso se reflete nas cotas, porque todo fundo é dividido em várias cotas, né? E o HGLG11 ele se encontrava nessa posição, né? Com um desconto de 5% no valor da sua cota, ou seja, ele tinha um PVP de 0,95, como você pode, um PVP de 0,95, como você pode ver claramente aqui na tela, né? Que o PVP dele atual é de 0,95. E quando a gente olha o histórico, como por exemplo 2024, 23, 22, 21, o HGLG11 ele tinha PVPs acima de 1. Certo? Ou seja, o mercado pagava um ágio sobre o HGLG11 porque entendia que o fundo ele entregava muito, né, e valia a pena pagar esse ágio sobre o fundo imobiliário. Então, linkando esse certo desconto que a gente tem ao comprar uma cota do HGLG11 com essa informação aqui, que é o relatório do Boletim Focus, que eu já trouxe várias vezes aqui no canal, né, da queda da Selic, ou seja, queda da Selic, os fundos imobiliários de papel param de ser tão interessantes e os fundos imobiliários de tijolo
voltam a ser interessantes. A gente pode ter um movimento de mercado onde as pessoas saem, né, da renda fixa que ainda está atrativa, né, a Selic está em 14,75 e começam a migrar para esses fundos que vão pagar dividendos e entregar bons rendimentos. E o HGLG11 ele é um ótimo fundo, como eu falei, e essa escolha não é só uma especulação de mercado visando queda da Selic, desconto do fundo, mas sim também de certa forma estratégica, porque ele é um ótimo fundo, é um fundo que está ali há muitos anos, um grande fundo em questão de valor de mercado e consegue pagar dividendos consistentes. E aí no nosso caso ele ficaria aqui, né, o HGLG11 três cotas junto com o XPLG. Então, HGLG Logística, XPLG Logística também e tem o GGRC11. Tem um pouco de logística, um pouco de galpões industriais. O GGRC11, como a gente já falou, tem um risco ali da concentração de inquilino, que é Americanas, por exemplo. Tem alguma questão da dívida, mas está controlada pela gestão. Não vamos entrar tanto nesse mérito, mas qual que é a definição aqui da carteira na questão dos fundos imobiliários? Em questão de logística, a gente já está muito bem abastecido pelo nosso patrimônio, que está em torno de R$ 2.000. Se tiver alguma movimentação de trazer um novo fundo, o movimento seria de se desfazer de algum desses. Um fundo muito interessante, olhando o mercado, seria o BTLG11. Ele tem uma alta concentração em São Paulo, você pode ver aqui, praticamente aí 90% dos imóveis dele são em São Paulo. Só que o BTLG11 ele é um fundo bom e o mercado entende isso. Tanto que quando a gente olha aqui, é bem semelhante ao HGLG11, né? Ele está sempre com um PVP acima de 1, ou seja, o mercado está sempre pagando mais do que o patrimônio dele está dizendo que ele vale. E por fim, nós continuamos aqui também com o nosso prefixado, né? A gente não realizou ainda. A gente comprou quando a Selic estava no patamar de 15% ainda, né? Não se tinha essa esperança tanto da queda da Selic. A gente aqui espera realmente se concretizar essa queda na curva de juros para poder realizar esse ganho aí, né? Com marcação a mercado, que também é um tema que eu já expliquei aqui no canal. O ponto todo do aporte desse mês, então, gira em torno de Klabin, que realmente é uma oportunidade descontada, né? A Klabin que, como mesmo fala o Cristiano Teixeira, né, que é CEO da empresa, mesmo com várias iniciativas da gestão, a cota parece que anda de lado. Eu acredito que seja muito a preocupação com a questão da dívida, mas a gente viu dias atrás ali, né, desde o começo do ano até agora, a Klabin chegou a passar de R$ 4. Então, claro, é uma empresa que tem muito potencial, acredito muito na tese, então por isso vai ficar em carteira e quando a gente puder vamos continuar aumentando posição. E a questão do aporte nos fundos imobiliários de logística, né, de tijolo de logística, porque realmente, como eu falei, é a questão da taxa Selic. Então, a taxa Selic começou a cair, está em 14,75 agora, né? A gente tem algumas questões geopolíticas mundiais, questões de guerra e tudo mais, mas a tendência é que no longo prazo a taxa de juros caia. E quando isso começa a acontecer, o mercado começa a sair da renda fixa, né, e migrar para a renda variável. Então, a gente vai ter muito mais pessoas entrando nos fundos imobiliários. Como a gente já está se posicionando antecipadamente para isso, a gente vai colher com certeza bons frutos nessa questão, tanto com a marcação ao mercado no tesouro pré-fixado que a gente colocou em carteira, quanto na compra das ações, né, que a gente realmente não tem intenção de venda, porque são empresas perenes, e se a gente for tradear futuramente algum fundo imobiliário, como eu mencionei antes, né, que faça sentido no caso de surgir uma outra oportunidade, a gente está bem posicionado porque comprou eles no momento oportuno. Então, para o vídeo de hoje é isso. A gente deu um review na nossa carteira, entendeu os aportes que foram realizados esse mês. Lembrando que a gente está segurando um pouquinho os aportes. No vídeo anterior eu mostrei nosso dinheiro todo em caixa, né? Parte do que a gente está investindo mensalmente vai para os aportes, vai para algum fundo imobiliário ou ação. O restante fica em caixa, ainda visando oportunidades, porque esse ano, por ser um ano de eleição, por ser um ano de Copa, ele tende a ser um pouco mais volátil e a gente quer aproveitar essas assimetrias aí no mercado, porque a gente entende como muitas vezes oportunidade, né? Claro que cada caso é um caso, mas com certeza surgirão oportunidades. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, por favor, deixem nos comentários, coisas que vocês querem ver, a gente pode estar trazendo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar para que mais pessoas nos acompanhem também. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.